Compartilhando certinho, né? Então, Sim. pessoal, meu nome é Bárbara Doro, eu trabalho junto com o Rafael Xadec, com a Letícia da Paz de Azevedo no CEPED, que é o Centro de Estudos e Pesquisas em Engenharia e Defesa Civil. Lá nós temos diversos projetos, né, como todos sabem, com a Defesa Civil e também tanto nacional quanto estadual e também outros aspectos ligados nessa temática. E aqui hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa captação de dados de desastres no Brasil, que nós batizamos como banco de dados, né, e explicar como que ocorre todo esse processo. Então, aqui só para vocês verem, primeiro a gente dividiu em 4 partes, um contexto, o Atlas Digital em si, como acontecem os registros e a base de dados. Então, um contexto breve. Os processos de gestão de risco e de gerenciamento de desastres, eles têm como base fundamental o conhecimento do risco, né, ao qual todo o local de estudo está submetido. Então, para isso, ações como estudo de perfil de risco, mapeamento da ameaça, vulnerabilidade do risco, são imprescindíveis para a tomada de decisão acerca do tema, né. Com isso, a construção de uma base de dados de ocorrência, impactos e ocorrências de desastres, ela é fundamental para o desenvolvimento desse tipo de estudo. Então, é apenas a partir de uma estruturação dessa base de dados que é possível que nós reconhecemos historicamente os impactos e as especificidades de cada desastre que ocorre no nosso país. Então, nesse contexto, alguns esforços internacionais podem ser observados por incentivo da geração de dados relacionados aos desastres, como o Marco de Sendai, que apresenta os indicadores para monitoramento de cada uma de suas 7 metas globais, incentiva a construção de dados com impactos decorrentes de desastres por meio da iniciativa Desinventar, e também a campanha Construindo Cidades Resilientes, que define os 10 fundamentos para o alcance da resiliência, né? E a manutenção de um banco de dados nacional dos impactos decorrentes de desastres preenche a lacuna desses 3 primeiros fundamentos, que no caso são organizar-se para a resiliência a desastres, identificar, entender e usar cenários de riscos atuais e futuros e fortalecer a capacidade financeira de resiliência. Então, agora falando especificamente sobre o nosso Atlas Digital, que é o Banco Nacional de Ocorrências e Impactos Decorrentes de Desastres no Brasil, esse Atlas ele apresenta o Banco Nacional e é por meio dele que nós temos uma plataforma acessível com informações sistematizadas relacionadas às ocorrências de desastres e aos danos e prejuízos decorrentes. Ele foi uma iniciativa, uma cooperação técnica entre o Banco Mundial e a Universidade Federal de Santa Catarina, viabilizada por meio do CEPED UFSC, né? E atualmente ele é mantido e atualizado por meio de uma parceria entre a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, a SEDEC, e o CEPED UFSC. É interessante a gente falar que esses dados eles foram atualizados agora para 2021, englobando todo o período de 1991 a 2021. A seguir, a gente vai ver como que é feito esse processo de construção de banco de dados, fundamentado na existência do S2ID, que ele vai centralizar e sistematizar todo o registro de desastres no país. Então, começando a falar sobre os registros, é legal a gente ter um breve histórico sobre o registro de desastres no Brasil, né? Então, ao longo da história, o processo de registro de desastres no Brasil, ele passou por mudanças significativas, que permitiram que fosse consolidada e estabelecida uma base de dados relacionada à ocorrência de desastres no país. Nos anos 60, o registro dos desastres ele era realizado de uma forma totalmente descentralizada e sem um padrão específico, né? Então, nós não tínhamos nada sistematizado. Na época, os agentes de proteção e defesa civil, eles utilizavam jornais, portarias, notícias, decretos, entre outros documentos internos que eles utilizavam como registro de desastres e ficavam armazenados fisicamente ou até virtualmente nos locais mais digitalizados e até nas próprias prefeituras ou instituições de proteção e defesa civil relacionadas. E na década de 90, aí foi uma tentativa de uma primeira padronização, né? Que daí nós tivemos o NOPRED, que é a notificação preliminar de desastre, e o AVADAN, que é o formulário de avaliação de danos. Então, esses dois documentos, eles começaram a querer padronizar algo que estava totalmente de forma descentralizada no país. Então, o NOPRED ele era utilizado para um registro inicial do desastre, então logo que ele ocorria, e ele deveria ser preenchido até 12 horas após a ocorrência do desastre, e depois entrava o AVADAN com um levantamento de dados um pouco mais detalhado, né, como área afetada, número de danos humanos, materiais, ambientais, prejuízos e etc. Então, aqui entre 90 e 2012 foi muito marcante para a nossa defesa civil, porque aqui foi notado que não dava mais para ser do jeito que estava. E por mais que o NOPRED e o AVADAN fossem nos documentos iniciais de padronização, precisava ser um pouco melhor do que isso, né? Então, ali a partir de 2010, teve várias iniciativas federais, e uma delas foi o Atlas Brasileiro de Desastres, na sua primeira versão, que é como o Rafa citou no começo da apresentação.
Então, ali que começou todo esse estudo. E em 2012, e analisado tudo isso, né, teve uma cooperação técnica também da SEDEC com o CEPED, e esses dados foram registrados, e tudo isso compilou para que o S2ID fosse instaurado. Então, a partir de 2012, a publicação da portaria MI número 526, na época o MDR ainda era Ministério da Integração, foram estabelecidos os procedimentos para a solicitação de reconhecimento federal de situação de emergência e estado de calamidade pública, por meio do Sistema Integrado de Informações de Desastres, o S2ID. Aí, em conjunto com essa portaria, saiu a instrução normativa, na época ainda a instrução normativa 01, e ali foi estabelecido que seria utilizado um documento único, Formulário de Informações de Desastre, o FID, utilizando para isso a Classificação e Codificação Brasileira de Desastres, o COBRAD. Então, aqui que realmente a gente foi ter um impacto, uma padronização de como que seriam esses registros. E até hoje, o S2ID, o FID e a COBRAD são utilizados, são os nossos meios oficiais. Obviamente, com as atualizações legais e processuais que merecem ser realizadas, né? Então, aqui só a carinha do S2ID, para quem ainda não conhece. E falando um pouquinho a respeito do FID, né? O FID é o Formulário de Informações de Desastre, e ele é a principal ferramenta para a criação de registros de desastres no Brasil. E ele é um passo obrigatório para que demais medidas possam ser tomadas, como, por exemplo, solicitação de reconhecimento federal e solicitações complementares, seja para resposta ou reconstrução. Então, é a partir dele que nós teremos todas as captações de informações sobre desastres, e ele vai alimentar toda a nossa base de dados para o Atlas Digital de Desastres no Brasil. Então, aqui, quais são as seções de preenchimento que são importantes que a gente destaque, né? Então, a identificação, tipificação, data de ocorrência do desastre, área com população afetada, lembrando que nós temos um mapa para que o agente de proteção ele consiga estabelecer o polígono com os setores afetados, causas e efeitos do desastre para um maior detalhamento, danos humanos, materiais e ambientais, prejuízos econômicos públicos e privados. Todos esses dados aqui, eles serão utilizados no metadados, e eles serão tratados para, então, gerar o Atlas conforme nós conhecemos hoje. Então, agora falando especificamente dos dados, né? Então, tudo aquilo que eu falei ali no feed vai virar essa tabela gigantesca. Essa tabela a gente vai organizar esses dados que vêm do S2ID, então nós vamos aqui, temos todo o código deles, então, por exemplo, dentro do nosso tratamento nós chamamos de município, nome do município, o F, estado do município, aí tem ensino underline dash, instalações públicas de ensino danificadas, instalações de públicos de ensino destruídas. Então, isso daqui a gente preenche no feed, e aqui, por meio dessa codificação, é levado para o banco de dados do Atlas, né? Então, aqui, indo para o que realmente interessa, como que aparece esse Atlas de fato. Então, ele vai aparecer assim quando você vai no mapa interativo. Todos esses dados que eu falei ali agora, que parecem muito abstratos num primeiro momento, eles ficam organizados dentro do nosso banco de dados aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar o nacional, tipo de desastre, vamos colocar todos, e aí o que a gente pode até, por exemplo, posso falar o número de óbitos, número de ocorrências registradas, e daí você pesquisa. E o período que você quer, né? Pode ser de qualquer período, desde 91 até 2021. E aí ele vai gerando os dados aqui, você tem toda uma análise, você pode clicar no mapa, interagir com o mapa, extrair esses dados. Então, essa é a nossa principal base de dados, banco de dados. Não sei se eu falei muito rápido, mas a priori era isso, pessoal. E permanecemos aqui disponível para perguntas, quem quiser conversar. Tá aqui meu primeiro dado. nós vamos. Isso, primeiro a gente vai passar para a apresentação da lei e a gente puder fecha os comentários dos dois juntos, tá? Obrigado, tá? Oi, tá me ouvindo? Sim. Sim. Compartilhar a tela. Estão vendo minha tela? Sim? Tá. Então, eu vou começar. Meu nome é Letícia Dalpaz. Eu vou apresentar o primeiro ensaio que foi feito sobre o estudo das obras de reconstrução no estado de Santa Catarina. Então, iniciando falando um pouco sobre o estado. Ele fica localizado na região sul do país, com fronteira com o Paraná e com o Rio Grande do Sul. E pela estimativa do IBGE para 2021, ele tem 7,4 milhões de habitantes. Ele é um dos estados, o 8º estado com relevo mais montanhoso do país.
E ele tem 3 regiões. Aqui nesse mapa é o mapa episométrico do estado. Ele tem 4 regiões que dá para destacar, principais. A primeira é a parte baixa do litorânea, que é essa em verde. A segunda, que é o relevo mais acidentado, que é a parte da Serra do Mar, aqui. E a terceira e quarta são os 2 planaltos principais do estado, que é um aqui em cima mais no norte e o outro que ocupa quase toda a região oeste do estado. Sobre o histórico de desastres em Santa Catarina, considerando os dados que foram do banco de dados que a ABA apresentou, que engloba os desastres desde 1991 até 2021, a gente tem que Santa Catarina é o terceiro estado com maior número de registros do país. E é importante destacar que é o maior estado com a taxa de ocorrência por município, que é 22,24 ocorrências para cada município no estado. Isso pode ocorrer em função tanto do número alto de ocorrências de desastre, mas também como pela estrutura da Defesa Civil, que se propõe e se organiza para fazer com que todos os desastres que ocorrem na região sejam registrados no S2D. Além disso, é importante destacar que Santa Catarina é o estado que tem o maior número de ocorrências meteorológicas, principalmente por questões de tornado. Então, são uma média de 52 registros por ano de eventos meteorológicos. E isso ocorre porque ele está, pela posição geográfica dele, ele está localizado no segundo hotspot de tornados do mundo. Ele só perde para a região dos Estados Unidos, essa em vermelho aqui. Então, isso faz com que ele tenha o maior número de registros meteorológicos do país. Sobre os tipos de desastres, o que mais ocorre no estado são as enxurradas, seguidas de estiagem seca, vendavais e ciclones, chuvas intensas, inundações em granizo. E a gente pode perceber que a maioria dos desastres, 49% deles, são do grupo hidrológico. Analisando os valores gerais, então a gente tem que, para os danos materiais, o estado acumula 12,03 bilhões de reais em danos materiais decorrentes de desastres e 31,96 bilhões de prejuízos públicos e privados, sendo que os setores de maior destaque para os danos materiais é a infraestrutura e habitação, para o prejuízo privado é a agricultura e pecuária e para o prejuízo público são o setor de transportes. Então, com esse panorama do que acontece no estado, a gente vai fazer uma análise agora rápida e resumida das obras de reconstrução. Só para situar como que essa análise foi feita, foi um esforço do CEPED, da UFSC, em criar esse banco de dados, porque ele não existia. Todos os processos eles estão armazenados no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, que é o CIAF, e no Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal, que é o CIGEF. Então, a equipe do CEPED retirou todos os processos, processo a processo de lá, e criou esse banco de dados para conseguir fazer essa primeira análise das obras de reconstrução no estado. Com esse processo, foi criado um banco de dados que abrange as obras de 1999 a 2020, e foram levantados 4.662 processos, que acumulam 993,95 milhões de reais investidos em obras de reconstrução no período. Analisando, então, primeiro os tipos de obra, a gente vê que as principais obras feitas de reconstrução feitas no estado, elas estão relacionadas ao transporte, que são as obras viárias e pavimentação, e as obras de artes especiais, que são as pontes e os viadutos. A linha laranja, só para explicar um pouco melhor, é a quantidade de obras e as barrinhas azuis é o valor investido. Então, a gente tem que, para esses 2 tipos de obras, tanto a quantidade quanto o valor investido ele é elevado. Considerando a quantidade, quando a gente olha as unidades habitacionais, ela tem o terceiro maior valor do estado, apesar de o valor investido não ser tão elevado. E quando a gente considera as obras de estabilização de encosta, a gente tem um valor também uma quantidade significativa e um valor investido também significativo. Aqui aproveito para destacar a questão dos desculpa, não é aqui no próximo. Aqui sobre os tipos de risco. Então, a gente tem que as enxurradas são o desastre que mais
origina obras de reconstrução no estado, tanto em quantidade quanto em valor investido. E as inundações é a segunda com o maior número de solicitações de obras de reconstrução. O movimento de massa, apesar de não ter o segundo maior valor, tem o segundo maior valor investido. E aqui assim, a gente apresenta o destaque para os tornados e para os ciclones e tempestades de vendavais, que também tem uma quantidade elevada de obras. Por fim, a distribuição temporal das obras realizadas no estado, a gente vê que entre os períodos de 2008 e 2011, tanto a quantidade quanto o valor investido foi bastante elevado, comparando com o resto do histórico levantado. E isso fica coerente com a magnitude dos desastres que ocorreram no estado nessa época. Então, a gente vai ver agora uma conclusão em relação a isso, é que esse foi o primeiro ensaio feito, primeiro estudo feito para o Estado em relação às obras de reconstrução. Então, bastante coisa está se aprendendo e se descobrindo com ele. Então, nisso surgem alguns desafios. Primeiro, a gente tem um perfil de risco no estado de Santa Catarina, que ele tem uma maior quantidade de desastres que ocorrem lá, eles são de desastres extensivos. Aqui nesse gráfico, o verde é a quantidade de desastres que tiveram valores abaixo de 5 milhões, e o em vermelho é o valor, desastres com valores acima de 100 milhões de prejuízo. Então, a gente pode ver que a maioria dos desastres do estado eles são extensivos, que significa alta frequência e baixo valor de impacto, e são poucos os que têm alto valor de impacto. Então, nisso a gente vê que existe um desafio em relação à infraestrutura resiliente no estado e a sua associação com as obras de reconstrução. Santa Catarina, eu pontuo aqui, né, dois principais desafios que vamos ter é que conseguir alinhar as obras de reconstrução com a infraestrutura resiliente, e de uma forma que a gente possa aproveitar o investimento que já tem sido feito, que é de 47,33 milhões por ano, para transformar essas obras em obras que diminuam a recorrência dos eventos futuramente. E também o outro desafio seria fazer um acompanhamento de como essas obras estão reduzindo a recorrência de desastres ou se não estão. E acho que é isso. Obrigada. Obrigado, Lê. A gente na verdade, a ideia era dar esse insight bem rápido, né? Duas apresentações de 5 minutos, só para divulgar essas duas ferramentas sobre, né, dentro da ideia, a gente tentou dar essa geral do como os dados são gerados no Brasil e como são tratados para se tornar a base do Atlas, que ela é trabalhada por a unidade básica, é o município, quase 6 mil municípios brasileiros, para tentar ir afunilando essa base. Isso a gente não mostrou, esse meio do caminho, né? Como é que sai dessa visão geral que a Bárbara mostrou para chegar especificamente até as questões das obras de reconstrução, mas no meio desse caminho a gente tem infraestrutura, perda de pecuária, danos materiais, habitação, etc, etc. Então, esse estudo em Santa Catarina a gente vem trabalhando há um tempo, pegando o processo dos estados também, então são fontes variadas, e esse processo de transferência financeira feita da União para o estado e para os municípios de Santa Catarina. Tá? Então, é só esse, não foi publicado ainda, a gente está trabalhando em como transformar isso num reporte, mas só para dar essa visão geral que a gente queria mostrar também, esse balanço entre o quanto se aplica em reconstrução e efetivamente o quanto continua se perdendo ano a ano, né, em perdas gerais, mas também em infraestrutura pública. Tá? Obrigado, Dourado. Acho que o pessoal está aí já, né? Já está um pouquinho atrasado. Obrigado, gente. Obrigado, meninas. Tá no mudo, Dourado. Voltou agora? Vocês me ouvem? Agora sim, voltou. Beleza. Não, na verdade, eles estão na sala, mas ainda não entraram ainda não pediram para participar como apresentadores. Eu acabei de mandar uma mensagem para o Hashmi, lembrando eles isso. Deixa eu só... Eu vou falar com ele no WhatsApp. Hashmi, can you ask for share your video and audio, please? I think he is with Harriet.
Ele disse que está dividindo o computador com a Harriet. Então a gente vai ter que pedir... Ao Fred, né? Você pede ao Fred, só para a gente, comendo esse tempo, eu posso fazer 2 perguntas, uma para a Letícia e a Bárbara, enquanto eles entram? Vai que eu vou tentando falar com o Fred para isso, a gente improvisa aqui 2 perguntinhas para a gente poder adiantar. Bárbara, você trabalha com o banco de dados propriamente dito? Você desenvolve o banco de dados ou você é mais uma usuária do banco de dados? Não, agora eu aqui não te ouço. No mudo, Vá. Essa é a malandragem, ela desligou para perder a pergunta. Tô te ouvindo agora. Agora tá? Tá. Tô. Tá ok. Sim. Tá. Então, eu sou mais uma usuária do banco de dados. Tá. Eu e a Letícia, a gente começou a trabalhar com esse banco de dados especificamente ali no final de 2019 para início de 2020. E nós começamos juntas. Eu sempre mexi muito no S2ID, então o meu forte dentro do CPED é o S2ID. Até com a SEDEC nós criamos 23 cursos que falam sobre todos os módulos do S2ID e tudo mais. E aí, ali nessa virada de 2019 para 2020, surgiu essa cooperação entre o CPED e o Banco Mundial para atualizar o banco de dados e criar o Atlas digital, né? Que até então nós tínhamos o Atlas em e-book, em folha e tudo mais. E, visto isso, a gente começou a tratar esses dados com mais afinco. A gente até desenvolveu uma metodologia. No início, éramos eu e a Letícia, com mais 3 estagiários, e aí a gente começou realmente a tratar esses dados com maior detalhamento, a entender o que acontecia desde o agente do processo de defesa civil, que sentava para preencher o feed no S2ID, e esse dado chegava até nós, e aí eu comecei a lidar com outros projetos, e a Lê continuou. Então, a Letícia, ela tá mais a par dessa parte de tratamento de dados, até ela pode falar aqui, né, Lê, deixa o espaço para ti, mas a gente tá em conjunto. Então, tudo a gente tá utilizando. Então, esses dados, tanto a Lê no tratamento dele, quanto nós na utilização dele para criação de conteúdo, eles são utilizados todos os dias, praticamente. Lê, pode falar? Eu vou perguntar a coisa e você vê qual das duas vai conseguir responder. Quando a gente trabalha esse banco de dados, provavelmente é o banco de dados espacial de verdade, né? Geoespacial mesmo, e um dos indexadores que a gente usa é a posição geográfica, né? Então, uma coisa que eu queria entender, como que vocês fazem para diferenciar a recorrência de eventos? Por exemplo, no mesmo ponto ocorreu durante 2, 3 anos seguidos. Você consegue, digamos assim, diferenciar o que são locais que tiveram ocorrências versus o número de ocorrências? Ou seja, tem ponto que vai ter sobreposição. Vocês conseguem separar isso? A unidade geográfica que a gente tem no banco de dados, ela é municipal. Então, a recorrência que a gente tem, ela é dentro do município. Tá. Então, assim, a gente sabe, aconteceu 5 inundações nesse município. Não é pontual. Não, ela não é. Isso não é um ponto geográfico, né? Legal. Dentro do banco de dados do Atlas, né? Tá. Eles conseguiram entrar? Se não entraram, eu vou continuar perguntando. Vocês estão me escutando? Estamos. Desculpa, eu achei que eu estava no mudo. Tá. Não, então, o Fred está se movimentando, tá? Para aprovar. Hashmin, as soon you can get in with audio and video, please let us know, okay? You are waiting for the Fred approval. Então, eu posso bater no papo aí? Entraram. Olha, deixa eu só completar. Então tá, pronto. Depois eu complemento. Só respondendo a tua pergunta, Dourado, só com um pouquinho mais de amplitude. Essa base, ela é nível municipal, como a Letícia falou, e é a que vem sendo trabalhada desde 99, né? Desde os primeiros Abadá, etc. Então, é porque a gente constrói o banco de dados a partir das informações da C2D. Só que, sim, a gente tem os pontos, as coordenadas de todas as obras de reconstrução informadas no S2D entre 2016 e 2020, a última atualização 19 para 20. Só que essa base tem vários problemas e a gente conversa sobre ela depois. Não, tranquilo, eu só estava gerando conteúdo. Tentando ocupar o tempo enquanto a Harriet e o Hashmi entravam. Rafael, você pode falar com eles para dar início. Hashmi, ok. So, guys, are you listening us?
Yes. Yes. Can you hear us right? Great. As well. Okay. Do you have any doubts? You already use the platform. You can share it, the television in the middle of the icons below the video. Okay. I don't know. So we are here to help if you need something. Dorado, I don't know if you want to make some link, or let's go directly to the presentation. First of all, I would like to thank your participation, and please feel free to start your presentation. Thank you. Okay, thank you so much, everyone. It's been a really interesting day so far of presentations. A lot of talk about looking at infrastructure, thinking about how vulnerable it is, what the risks are, how to respond to that, where to invest your money. And we wanted to spend a little bit of time thinking about what all of that information can mean in practice. How do you build that into policy? How do you build that into the real infrastructure, and how do you get those decisions made? So Rashmin can introduce himself. He is going to talk a bit about how the science works into policy, and then I'm going to talk a bit about the experience. We're both going to talk about the Caribbean. I'm going to talk about the experience of taking the science and putting it into real hard infrastructure that we're trying to build, and I'm going to focus a lot on the challenges and the lessons that we've learned doing that. I used to work in kind of risk analytics, and I was really interested in thinking about actually what does that mean on the ground. So I kind of followed the journey through. So it might be interesting as risk analysis practitioners and disaster risk managers to see what it's like from the implementation end. And then hopefully a colleague from the government of St. Lucia, an engineer there who is working with me on a project there, will join us. So Renata, if you're online, if you request to share your screen and your audio on the screen, then it would be great to get perspectives from the government side of how it is and how it works. So with all of that said, I'll hand over to Rashmin, who's going to kick us off. Can you introduce yourself? Thank you. Thank you, Harriet. My name is Rashmin Gunasekara. It's a pleasure being here, everyone. So thank you so much for connecting, and thank you for giving us the opportunity to kind of present. So I'm from the World Bank, particularly also from GFDRR, which is the Global Facility for Disaster Reduction and Recovery. At GFDRR, I lead the global program on disaster risk analytics. So it's very much complementing, for example, what Fred would have been talking about earlier on in the day. So what I really want to show is how we need to look at risk identification, but also some of the challenges that actually encapsulates in trying to inform policy. What tends to happen is that we identify a product or a project area and then see, okay, what is the actual risk? But the point is, we need to do it in a different order. We need to actually identify what the risks are, and then identify where you actually want to prioritize. To do that, one of the key things I'm going to do, if you could share the screen. You want me to try? Yeah. Let me see. Let's do the whole screen. Great. So I think hopefully we'll just try. Hopefully everyone can see the screen. Yeah. Okay. Yes. Excellent. So this is a tool and it's called riskviewerworldbank.org, and it's freely available. It's a tool we developed to actually identify where the risks are and what they are, and it identifies a series of questions. Of course, we can kind of see in Brazil, there are like a number of different risk profiles that you could actually look into, like from earthquakes to tropical cyclones and floods, etc. These are publicly available information. What we did was dissect them, do a forensic analysis of all of them to determine how appropriate they are for policy information. And what I'm just going to briefly do is going to focus perhaps more in terms of kind of the Caribbean countries, and we could take, say, something like Jamaica. Just a bit more. Jamaica, yeah.
And one of the key things over there is that we could now look at what kind of risk profiles are actually out there, but importantly, what they should actually be used for. For example, a quantitative national risk profile could actually be used for advocacy purposes, and the cost associated with developing these types of work as well. And then we can actually go on to who has been developing them, what their qualities, and some of the technical information associated with there. And one of the other things is that then you could also compare against other regions. Say in the Caribbean, you can compare how, say, let's take some of the Caribbean countries, and you can see, okay, we have Jamaica over here. In relative terms, some of the Cayman Islands, because of the high exposure, or even Antigua and Barbuda, seem to be much, much higher, right? So this kind of gives you about, okay, what the risk is, but also in terms of the availability of the data. Now, as Harriet mentioned, this information is very useful for two different aspects. One, to look at, say, from a macroeconomic perspective, how this would actually inform the budgetary and the public finance management perspective, and even disaster risk financing strategies of a particular country. But it also talks directly to the direct contingent liability, and that's where the infrastructure comes in. Usually it's the government's responsibility, right, in terms of the road infrastructure, etc. And to having an idea of how much these disasters would cost and how much you need to set aside to deal with disasters is key. So those are some of the key questions that this type of tool actually addresses. Finally, I just want to show that there's something called the Country Climate Development Report that the World Bank has also been supporting, including in the Caribbean, but also in the other Latin American, Caribbean, and actually globally as well. And this is key because now we are going a step further to look at what the future climate scenarios would actually look like, right? And what those potential implications are. I'm more than happy to take on any questions, but I would kind of hand over to Harriet. I don't know, do you want to take questions now because you need to run off? Or? Yeah, I'm more than happy to take any questions. So we only have Rashman for a short amount of time. So in case anybody does have any questions on the work that Rashman's just profiled, then please do put them in the chat, and we can respond before he has to run off. I don't see anything yet. Maybe Francisco, you can keep an eye on it because I'm going to then, if I keep going, and we can share I'm going to share my screen and then probably lose sight of the chat. Okay. All right, great. Okay, so thank you so much, Rashman, and it's great to have you here and to hear about that, and how you can gather that risk information to then inform decisions, right? So then the next step in that process is you have got the risk information, you've informed a decision, you've decided what the priority infrastructure is to rehabilitate or build or make resilient, so that in practice you as a country are becoming more resilient. So I wanted to share, I'm going to share my screen again, so bear with me. I'm going to talk about a program that the UK is funding in the Caribbean. So I work for the UK government and I manage this program from the donor side. And so I wanted to share in practice what it is like putting this infrastructure on the ground and building this stuff and how challenging it can be, despite the fact that we have great risk information and engineers. We as engineers know how to build this stuff. So as a bit of background, we all understand the Caribbean in the SIDS context. There's so many different hazards that the countries and the islands face. And there's also a disproportionate need for infrastructure or building infrastructure, from frequent disasters to
a need beyond the size of a country. So I always use the example of St. Vincent and the Grenadines, which has a population of about 200,000, but it needs to build, maintain, and operate 5 airports. So it's a lot of money that these countries proportionately need to spend on infrastructure relative to larger countries. There's also high tourism economy. There are also high tourism economies, so the demands that tourists require from infrastructure is a higher quality. They don't want the lights to switch off; they want the water to be on all the time. So to provide that service is requires a lot more investment. There's constrained space as well. We all, if you've been to the Caribbean, you know how difficult it is. You can imagine how difficult it is to find roads, and the network therefore lacks redundancy because it's difficult to find routes. So as soon as a road collapses, you're really, some communities can be really stuck. And the context of these islands mostly they're very highly indebted, so there isn't a lot of money to be spending. So drawing on the analysis that that people at this conference do, prioritizing that different infrastructure and where is the best investment is really, really important for these countries. So, and these are just some of the examples that you'll have seen many of these kinds of pictures. So the UK wanted to respond to this, to build real, tangible things that make a difference in the Caribbean, setting foundation for growth and prosperity, reducing poverty, and most importantly, building resilience to climate change and disaster risks. So we have this program, which is £350 million of grant funding, free to these Caribbean islands to help them move towards this goal. It's a 10-year program because infrastructure in the Caribbean takes a long time to build, and we'll go through some of the reasons why it's difficult. And hopefully if Renata can join us, she can verify that from the St. Lucia perspective. And just noting that it's implemented for the UK through the Caribbean Development Bank. So Caribbean region, these are the kinds of projects we have: roads, agriculture, ports, wastewater, water networks, energy networks, all the way from Belize down the island chain to Guyana. And this is an example of part of a road that we built. So on the right, you can see the historical bridge, the old bridge, and the river running underneath it. Currently, the river in this photo is at a low level, but very often in Belize, in the coastal region, that river overtops that road. Communities are cut off, children can't get to school, etc., etc. We all know the stories. So with the kind of modeling that everyone has talked about at this conference so far, and that Rashmin has talked about, we then have to work towards designing something that will withstand disasters as we know them now, but also the projections of climate change going into the future for the lifetime of the infrastructure. And we know how to do that. Engineers know how to do that. We have international standards to do that. We have, good enough modeling, and we can take into account uncertainties to design this kinds of stuff. Then obviously we have to construct it, and that in a developing country can be difficult, can be challenging. There's a lot of oversight, there's a lot of monitoring of construction practices and materials, etc., that needs to go on, but it's all completely possible, even though sometimes it can be challenging. And yeah, I mean, the only other thing I was going to say on construction is, what we've learned is you really have to make clear the specifications that you want. And often the contractors that you find across the Caribbean, but across the developing world, haven't ever built infrastructure of that kind of quality before. So they need some help and support to be able to implement that. And so that's been an interesting journey that we've found in the Caribbean too. But I'll come back to that later. And this just gives you an idea of what we've achieved. So this is in Belize, in the coastal, on the same road as the previous bridge. The coastal highway, when it rains, on the left, hopefully, is the before picture, and on the right is what it looks like now when it floods. The drains are the right size, the culverts are the right size to let the rainwater pass through, and people can still continue to use this road as if nothing has happened. And this is the kind of thing that we're doing throughout the Caribbean. So you can see how valuable that final asset is. But the question is, how hard is it to get there? So I'm just going to talk really quickly around some of the challenges and how we've overcome them, so that you can take away
any lessons that you have into your practice that then will feed into this kind of work. So firstly, the global context will change and donor strategic kind of priorities will change too, right? So when we started this, we didn't have COVID, we didn't have a war in Ukraine, we didn't have all supply chain issues that we had. We were able to jump on an airplane. All of those things were assumptions at the beginning of the program that then we, went up in the air and went up in flames. And these can be really difficult to mitigate against. They're always going to happen. But things like proactive scanning of the horizon of what might happen in the global context and communication around that kind of stuff has helped us overcome those challenges. Another one is kind of the shape of the market that you're working in. So in the Caribbean, there are long, fragile and weak supply chains, which means that projects get delayed because you can't get that boat in and there's no concrete in that place anymore. And it's expensive to ship them. So there's a lot of challenges there. And also, the local construction market, the local contractors are of a certain size. A lot of the projects that we're doing are sometimes the biggest projects that these countries have ever done. So the local contractor market isn't able to respond to that. But we're always trying to build that capacity in countries. So you'll have maybe an international contractor that has the experience working with local contractors so that they build their knowledge and experience. So things like how to procure, things like building time into the program has helped us overcome those challenges. And then there's the kind of, I'd call maybe these institutional issues, right? So there's firstly political change, parties change, and that can have a whole series of challenges. But I work for the UK government and it's really hard to get decisions made. It takes forever. And that's exactly the same for all governments across the world, I believe, but certainly in the Caribbean. Procurement processes are lengthy and laborious. And there's difficulties around finance and moving money around. And then maintenance and operation, we'll come back to that because that's kind of a future challenge. But these kinds of things are also, we've tried to support them by institutional strengthening, technical assistance like that, cross-party engagement to make sure that the political challenges aren't an issue. And then one really big thing that we found has worked so well is having a senior project champion, often a civil servant who is very high up, who knows all of the political players, who knows how to get decisions made quickly. And that's really helped us across the Caribbean, across our projects. Then there's the kind of challenges around things that are new that they're not used to doing in the Caribbean, the kind of quality of projects that we're doing. So things like health and safety, there are standards and ways that we in the UK would want that to be done to protect life and livelihood. Perhaps that's not common practice in the countries that we're working in. So it's about training and getting that up to the level that we would want to see, and upskilling people. Things around safeguarding and other elements of interdisciplinary collaboration. So we've often had the conversation with engineers in countries that go, well, why do we need to work with social development people? We're just building a road. And breaking down that conversation and getting them to work together has been really challenging, but also really, really rewarding. And I'm going to come back to innovation briefly later. So you can imagine just training, getting people to understand what we expect and what we hope the project will do, workshops, communities of practice, that kind of thing. And also contractual requirements if needed. So if a contractor making sure that health and safety plans at the levels that we want them to be at, or is the right level for them, making sure that's in contracts. If you need to run off, then you can say bye. Cheers. Thank you, everyone. Nice meeting you. And then just this bit is about resources. So we always hear about the capacity issues in the Caribbean and in these small islands, and it's really difficult to get the right people in the right places to deliver these kinds of projects, especially when we're doing 15 projects at the same time in the Caribbean. So if you getting commercial support, getting environmental support, getting gender specialists, it's really difficult to get the right people in the right place. That's definitely a big challenge that we've had, and we've focused on training, capacity building, getting in consultancy support from elsewhere when needed, but making sure that there's a bit of knowledge transfer there, and kind of coordination to try and overcome those challenges.
And then coming back to where we started, the original data that we need to make the right decisions about design, about construction, about which infrastructure to even do in the first place. We all know that data, and we've had this, many people have mentioned this in this session, but also in the last couple of days, that's difficult. And it's, for what we've noticed is that just making decisions with that uncertainty when you can't gather that data is difficult, but you know, politicians do that, decision makers do that all the time. So a lot of challenges, but we've tried, and here's some ideas of the kinds of solutions that we found. So I'm going to really quickly wrap up by talking about the lessons that we've learned so far, so that you can maybe take away a few nuggets into your work and what you're trying to do. So what we found is projects implement at least 25% slower than any consultant or any project manager ever says that it will. At least 25%. Now that number can go up to 200, 300% in some cases, but at least 25% slower. So if you have a 4-year program of design and construction, it's at least 5 years in our experience. When budgets are constrained, we found it really good to design projects that are flexible and adaptable. So perhaps with different phases or different parts of roads that can be broken up into different lots or different phases. That's been really, really helpful. I've mentioned project champions already, really, really helpful to smooth the waters. Clarity about expectations and training on social and gender elements are really, really important. But also, and I've talked about that already, that interface between the technical engineers with the hard hats on and then the people who are making sure that the development is the right people. But also closely monitoring those elements of the program, because classic Ministry of Works or infrastructure will cut those bits as soon as there's any budget pressure. So we've monitored that very closely. Often there isn't good baseline data on the environment. So for example, on a water network, you're thinking about taking more water out of a river course, but you don't know what the ecology is like. You don't know how healthy that river is or what's living in that river. So if you start to take water out of it, you don't want to do harm to the environment, but you don't really know where you were to start with. So what we've done in some instances is start gathering that data. As soon as someone thinks about taking water out of that river, start monitoring it so that at least you have a little bit of data to set your baseline so that you can monitor the ecology in that river going forward. Conversations, communication, all of that is so important. And we've seen peer support networks between different countries be really, really valuable. I mentioned this briefly, but market studies to define the procurement strategy. I talked about the challenge of contractors being too small for these big projects, and studying the market, understanding how the market might respond to a procurement before going out to market is really important. We've seen good value for money be achieved by investing in this before we go out to market. Having good contracts in place and managing them well is really important, but that kind of echoes back to the resourcing challenge. It's really difficult to get good commercial people, good commercial experts, good contract management experts on these projects. So, but it's absolutely critical. I've talked about this, the specifications of quality infrastructure, the how good we want the materials to be, how thick we want roads surfaces to be, all of these kinds of standards that are required for resilient infrastructure. Often contractors, particularly local contractors, haven't worked with that before. They've never built a road to that standard before. And so there's a bit of a kind of learning process there for them as well. There's always a problem with operations and maintenance, and everybody here in this session understands that. But I had to put it in here because it's one of the things that keeps me up at night. Is you spend all of this money on this great infrastructure, but as soon as the program is closed and I move on to my next job, the infrastructure will only be as good as the investment that is made in maintaining it. Innovation
it's really hard to get into a project once you've already conceptualized it. That's what we found. Everybody is too busy trying to get the design finished, trying to get the bid documents out, trying to get this procured, trying to build it, trying to work with the contractor, that no one has time to think about what innovation could be built into a piece of infrastructure. And there's so many good options out there for, you know, saving carbon or, you know, interacting with communities better. But if it's not designed in right from the beginning and conceptualized then, it can be really hard to make it into a project. And the final one is around virtual monitoring. So we've had this pandemic. We used to go and see and look at the roads or look at the port or look at the water network and say, right, excellent, you're doing a great job building that pipe or whatever, without being able to visit. Virtual monitoring is something that we tried and we definitely didn't master. But we used things like drones to get an idea of what was happening on the ground. And we had much more regular check-ins with country teams and interacted with governments who are building this stuff in a completely different way. And that's it from me. So hopefully that was interesting. And I'm just wondering if Renata, it looks like Renata hasn't managed to join. She's not responding to my WhatsApps either. So maybe I'll just wrap it up there and say, yeah, thank you so much for listening. And if you have any questions, I'm happy to answer them. Harriet, thank you very much. But now we have no enough time because Paulo and Fernanda need to take a flight now, and they need to start now the presentation. No problem at all. I would like to thank a lot Hashmi and Harriet for the presentation. Very interesting things, but our time is up now, ok? Thank you. Paulo, você e Fernanda estão juntos agora, né, para fazer a apresentação? Beleza, então eu queria agradecer a participação de vocês, queria agradecer e dentro do tempo de vocês se apresentam e façam a apresentação agora, tá? Muito obrigado aí pela dedicação aí do tempo. Eu sei que vocês estão com o tempo apertado. Então, por favor, pode começar. Obrigado. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Tem um botãozinho na barra de baixo que aparece o áudio, o microfone, uma câmera. Okay. Fala agora. Foi, perfeito. Estão me ouvindo? Beleza, ótimo. Vamos lá, pode mandar ver. Obrigado. Né? Maravilha, perfeito, gente. Boa tarde a todos. Agradeço mais a oportunidade de participar aqui com vocês da organização desse evento e a gente poder fazer uma apresentação de uma plataforma que já está em design tem mais de 2 anos, né? E a gente conseguiu viabilizar ela agora num acordo com a Microsoft. Bom, vou começar, vou ser bem breve, peço desculpas, a gente não vai ter tempo para ficar para as perguntas e respostas, mas eu vou deixar meus contatos no final da apresentação, os contatos da Fernanda também, e aí a gente fica aberto para sugestões e marcar uma nova oportunidade de apresentação com mais tempo livre, né? Paulo, bom, só vou pedir para maximizar a tela, se você puder. Fica melhor a gente assistir. Vocês não estão vendo maximizado? Não, está aparecendo tipo... o de apresentação, né? Deixa eu... Você deve ter compartilhado a página errada. Vou lá, vou de novo. Se não der, não tem problema. Você pode continuar, porque fica mais fácil de ver. Indo aqui. Acho que agora deu certo. Ótimo. Está na segunda página. Ótimo, é isso. Bom, então... Bom, aqui é uma breve introdução, né, desde a Rio 92, quando a gente teve as 3 convenções quadros, né, a Convenção de Biodiversidade, a Convenção de Clima e a Convenção de Combate à Desertificação. A gente teve aí dentro da CCC o protocolo de Kyoto, que foi suplantado agora pelo Acordo de Paris, né, pelo Paris Agreement. E a gente gosta bastante desse slide porque ele sintetiza um pouco a estrutura do Acordo de Paris, né? A gente faz um breve resumo do porquê o Kyoto fracassou, né? A gente teve aí muitas iniciativas legais, teve o MDL, que foi um esboço de um mercado internacional com um regramento específico,
mas que efetivamente não conseguiu reduzir as emissões, principalmente por conta das emissões históricas dos países mais desenvolvidos. E a gente vê que na estrutura do Acordo de Paris tem um peso muito grande para não só a agenda de mitigação, né, para a agenda de adaptação às mudanças do clima, porque se a gente já passou do ponto de mitigar, a gente tem que fazer os dois agora, né, adaptar e mitigar, porque a gente já está sofrendo com os impactos de eventos climáticos extremos ocasionados por mudanças do clima. Então, a gente tem aqui, na mitigação, dentro do artigo 4º, o artigo 6º também com o artigo de mercado, né, os mecanismos de mercado e não mercado, e perdas e danos 8, que são artigos importantes, né, para combate a desastres naturais, e eles estão estritamente correlacionados com gestão do risco, que é o nome do evento, né, Understanding Risk. A gente tem aí no Understanding Risk uma componente muito importante que é a vulnerabilidade. E eu acompanho o Acordo de Paris desde a sua fundação, desde da sua idealização lá de 2015, com a sua assinatura em final de 15 com 16, da publicação da lei brasileira lá do Acordo de Quioto também, da lei de mudança do clima, que já nasceu defasada, né, em relação às emissões, e agora a gente tem outros mecanismos dentro da estrutura do governo brasileiro, que é a NDC para mitigação e adaptação. A nossa maior dificuldade o ano passado na COP foi colocar os Global Goals on Adaptations, foi feito um GT, e essa COP ela não teve muito espaço para discussão dos Global Goals on Adaptation, são as metas globais de adaptação. Elas não evoluíram tanto quanto Loss and Damage, e Loss and Damage foi decidido que vai ser criado um fundo. Então, são duas agendas interrelacionadas muito importantes, tá? A gente sempre teve... Opa, só um minutinho que passou demais. Vocês estão vendo? Pronto. Eu acho que travou, gente. Você me ouve? Espera aí. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, sim. Ah, ok. Só a tela de... Deixa eu animar de novo. Ok. Nossa, ele tá esquisito. Ele está passando todas as telas ao mesmo tempo. Deixa eu animar de novo. Share screen. Eu vou apresentar aqui no PowerPoint. Eu vou minimizar tudo possível aqui. Ok. Agora está aparecendo aquele modo PowerPoint, tá? Isso. Eu vou minimizar para ficar mais fácil a gente ver. A apresentação é bem curta. Então, tá ótimo. A gente sempre tem um dualismo entre mitigação e adaptação, mas não existe esse dualismo. Eles são agendas complementares, né? Isso na própria estrutura da convenção, quando você estuda ela um pouco mais a fundo, você entende isso, né? Você tem um mercado de carbono, que é para você negociar troca de créditos, né? Compra e venda de créditos. O que a COP tem feito desde a COP26 em Glasgow é criar um mecanismo para você fazer mitigação entre países, né? Entre países parte, com vinculação na NDC. E aí, dentro das transações do privado, né, de troca de créditos de carbono, que eles querem criar esse mercado global regulado, você vai ter uma taxa que chama Share of Proceeds, de 5% de cada transação. Então, não quer dizer que cada crédito gerado, você tem uma taxa de 5%. Quer dizer que cada crédito transacionado, você tem uma taxa de 5%. Então, o mercado estimado de 300 bilhões de dólares de crédito de carbono para mitigação, você não vai ter uma taxa de 5% em cima de 300 bi, você vai ter uma taxa de 5% em cima de todas as transações. E aqui você vai transacionar crédito direto. Então, o potencial de geração de receita para adaptação, para o Adaptation Fund, é enorme, é gigantesco, tá? E a gente entra numa dificuldade grande. Se você entrar no histórico de aplicação, pelo protocolo de Quioto, cada país parte tem direito a operar 20 milhões de dólares por ano desse fundo de adaptação. Isso é dinheiro no chão, tá? É dinheiro em obras. Não é dinheiro para plano, para planejamento, para modelagem, é dinheiro para você fazer contenção de encosta, drenagem, tudo que você mitiga efeito climático extremo, tá? Então, se você catalisar um projeto que vai mitigar os efeitos da mudança do clima, você consegue colocar dentro do Adaptation Fund, entre aspas, né? Porque você tem uma série de dificuldades. A gente tem aí no Plano Nacional de Adaptação às Mudanças do Clima, dos 11 eixos atuais, né, a gente tem 9, mais ou menos, diretamente correlacionados com as políticas públicas do Ministério do Desenvolvimento Regional,
que são biodiversidade e ecossistemas, agricultura, cidades, né, que entra toda a agenda de saneamento, gestão de risco a desastres, com a defesa civil. Infraestrutura também entra, não bem energia, mas mais mobilidade urbana, transporte. Povos e populações vulneráveis também entram diretamente, recursos hídricos é a agenda do MDR, no caso, né? Saúde entra indiretamente também com saneamento. Segurança alimentar também entra na parte de irrigação das rotas, do desenvolvimento regional de uma forma geral. E zonas costeiras, se você considerar saneamento e resíduos, também entra no assunto do MDR. Então, é o ministério hoje mais importante para adaptação às mudanças do clima. No cenário atual, né, como eu falei, eles disponibilizaram 20 milhões por ano, não acumulativos, isso é muito importante, para projetos de adaptação de dinheiro no chão. Por que a gente não consegue acessar esses recursos? Né? Primeiro, nosso Plano Nacional de Adaptação ele é desatualizado. Então, existe hoje um decreto, existem resoluções do Comitê Interministerial de Mudança do Clima que tentaram reestruturar o plano e ainda estão em andamento. E ele não é um restritivo, mas ele dificulta o acesso. Se você não tem um plano atualizado, você tem que justificar por que você não atualizou. A gente tem um relatório de 2021. Esse relatório ele suplanta essa necessidade, então a gente venceria isso. A gente tem dificuldade de enquadramento de projetos, porque eu preciso entregar o projeto pronto. O que você vai fazer? Qual parte da obra? Quanto que eu vou pagar? Quem que é o tomador de recursos? A gente tem definição das metas de adaptação às mudanças do clima. Isso é um problema global, não é do Brasil. Tá? A gente não tem meta de adaptação. Qual que é a meta de adaptação? Vou me precaver a seca extrema, vou me precaver alagamento, a desmoronamento, a landslide, né? a deslizamento de terra. A gente tem pouquíssimo, apesar da gente ter os painéis do IPCC, pouquíssimo conhecimento do cenário de vulnerabilidades. Baixa capacidade institucional, tanto federal quanto local. Pouco conhecimento sobre o impacto da política pública em adaptação. É difícil a gente mensurar o quanto de dinheiro que o governo aplica no chão que você transforma isso em adaptação, de fato, a mudanças climáticas. Né? E as modelagens do IPCC que agregam cenários preditivos, elas não têm uma precisão muito grande, assim, elas mostram os grandes losangos regionais, né? Aqui pode ser ruim para a questão da desertificação, aqui pode ser ruim para enchentes e depressões tropicais, né? Então, eles não falam na minúcia, assim, na minúcia, aonde está aquele bairro que vai sofrer um deslizamento, onde está aquela população mais vulnerável, com um IDH mais baixo, com dificuldade de acesso à renda, com dificuldade de acesso a serviço público. Então, isso a gente não consegue trazer. E todas as tentativas que a gente tentou fazer no passado foram frustradas, né? Aí a gente teve a ideia, na COP26, junto com a Microsoft, de fazer um painel de vulnerabilidade, que não é um painel preditivo, mas a gente mapear com critérios naturais, né, do terreno, critérios sociais, uso da terra, qual que é a vulnerabilidade a uma mudança do clima. E nisso a gente consideraria também os históricos de desastres naturais extremos que o Brasil já sofreu. Então, a gente tem aqui a Climate Change Adaptation Platform, o nome carinhoso dela, né, é ClimaAdapt. Na ClimaAdapt, a nossa ideia, né, é fazer, um ACT que a gente tem com a Microsoft, foi doação deles. Esse projeto foi um projeto milionário, na ordem de milhões de dólares, entre armazenagem, nuvem e plataforma, desenvolvimento de plataforma. Ele tem várias etapas, né? E a ideia é a gente fazer um mapa de sobreposição de layers com um mapa de calor. Até a plataforma funcionando para mostrar para vocês aqui. Embaixo a gente tem um Power BI que ele não está ativo no momento por conta de licença, mas a gente está resolvendo isso agora na transição. A plataforma está em transição da nuvem da Microsoft para a nuvem do Ministério. A gente ganhou os créditos para 2 anos, 1 ano, na verdade. E a ideia ela é ser inspirada no modelo DRASTIC da EPA, que é um modelo bem específico, né, com poucos layers. A nossa ideia é ter mais de 40, 50 layers nessa plataforma, com validação dos dados em campo. Ela considera vários fatores, né, gera os mapas de calor, e no final você sobrepõe esses mapas, pondera quais são mais importantes para a sua escala, para qual tipo de desastre, para a região que você está tratando, e ele vai te dar um mapa de calor final. Tá? Então, a gente tem uma tabela com alguns dados propostos, a tabela já está completa, eu não consegui atualizar a apresentação, mas a ideia é a gente definir os indicadores. A gente está numa fase agora de fazer um workshop com os outros ministérios para ir agregando mais layers, né? A modelagem do ArcGIS já está toda pronta também. O sistema online já está desenvolvido, agora a gente está nessa fase de coleta e inclusão de novos indicadores e validação em campo. Como que funciona, né? A gente tem aqui, deixa eu ver se eu consigo animar. Vocês estão vendo a animação no cantinho da tela?
Não, só dá se você botar em modo de apresentação. Tá, eu vou fazer o seguinte, então, porque essa parte é importante. Eu vou parar minha apresentação e vou compartilhar a minha tela. E aí eu vou animar a minha tela. Agora vocês conseguem ver? Não, né? Apareceu uma janelinha e fechou. É essa janelinha que eu estou com um problema aqui. Deixa eu fechar o arquivo e abrir de novo. Deu algum bug aqui no computador? Agora deu. Vamos lá. Então, a ideia é assim, a gente vai ter um mapa de topografia, por exemplo, aqui já na escala de risco, né? Se é uma área muito plana, ela tem uma pontuação alta. Se é uma área muito alta, ela com declive muito alto, ela vai ter uma pontuação alta também, por conta de acúmulo de água e de deslizamento de terra potencial. Profundidade do aquífero, né? A distância que a água está do lençol freático, né? Ou da água propriamente dita, da superfície terrestre, que é um fator muito crítico para alagamento. O IDH, isso aqui já modelado, tá? Já com uma interpolação de dados. Eu acho que aqui está com a IDW no ArcGIS, já ponderado na escala proposta lá dentro da tabela. A pluviometria, aqui considerando áreas que chovem demais e áreas que chovem de menos também, como fator de risco. Histórico de desastres extremos, tipos de solo, vulnerabilidades específicas que também já estão consideradas, pessoas que já fizeram mapeamento de área de risco entram compondo essa vulnerabilidade também. A gente soma tudo isso num mapa e gera esse mapa de calor aqui. Tá? Esse mapa ele ainda está assim porque ele precisa de mais layers. Tá? E aí, com esses layers entrando, eles dão uma precisão maior para o modelo e eles vão mostrar outras vulnerabilidades que a gente não tinha mapeado ainda. Então, você tem uma vulnerabilidade muito alta nessas regiões, alta no alaranjado, médio, baixo ou muito baixo. A gente vê aqui, o histórico ainda não está agregado, mas aqui no oeste de Santa Catarina, litoral catarinense, litoral do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro também, a tendência é ficar mais laranjado para vermelho, considerando o histórico de desastres. Nesse modelo que a gente gerou, não tinha ainda a tabela do desastre que está vindo da Defesa Civil agora para a gente. Esse é o modelo, é a plataforma, né, o ClimaDapt, essa é a carinha dela, né? Eu vou projetar ela para vocês aqui. Os próximos passos, a gente vai fazer esses workshops interministeriais para agregação de mais layers, né? A gente está trabalhando num protocolo com o CEMADEM, com o Oswaldo, para desenvolvimento de uma API de previsão, ou talvez até passar uma parte da titularidade dessa plataforma para eles, né? Inclusão de layers de impacto de políticas públicas com escala negativa. Por exemplo, aqui eu fiz uma obra de contenção, a ideia é que eu não tenha mais desastre. Então, ativo ou desativo essa layer no mapa, isso dá para fazer. A gente vai publicar um paper com essa metodologia também, depois que fizer as validações de campo. Publicação da plataforma no site do MDR. No caso, agora a GovBR, né, ela não vai ser uma plataforma de ministério, mas uma plataforma de governo. E o início do desenvolvimento da fase 2, que é a gente colocar o info pop-up, você passa o dedo no pixel e ele vai te mostrar quais são os maiores indicadores daquela região. Ela é vermelha por quê? Porque ela tem risco de deslizamento, risco de alagamento, risco de afetação por desastres extremos, por seca. Ele vai te indicar qual é o problema daquele pixel que você passou a mão. Com a precisão de, se eu não me engano, a gente está trabalhando com 100 metros. Aí a gente vai colocar os dados brutos para ela servir como um hub também de informações climáticas no Brasil, né, vinculados à vulnerabilidade, e esses são os próximos passos. Vou colocar no final o meu... Deixa eu ver se eu consigo acessar o ClimaDapt aqui. Aqui. Essa é a plataforma. Deixa eu ver se eu consigo ligar o modelo, porque como ela está em transição, esse é o site da plataforma, né? Ele permite você colocar o mapa de... mas o modelo ainda não consigo... aqui, ó. MHDI CVM. Pronto, ele está com... Os indicadores entraram errados. Mas a ideia... Aquele modelo que a gente mostrou para vocês está aqui. É basicamente isso. Esse daqui ele mostra na plataforma, né, o relativo a IDH, está com a escala invertida, eles estão arrumando isso. E esse daqui é a topografia, né, TSM. Então, você pode ver onde você tem áreas mais críticas para a topografia. Então, ó, região litorânea, vamos lá, Joinville, Santa Catarina, Itajaí, Balneário Camboriú. Você consegue descer aqui o risco da topografia, a vulnerabilidade topográfica das regiões. Como o mapeamento é bem feito, tá vendo, gente? Então, aqui você tem um risco topográfico grande de alagamento, né? E aí,
com os dados, isso aqui é só um layer, tá? A gente não tem os layers, eles não carregaram ainda o modelo pronto, mas esses pixels que estão vermelhos, eles tendem a ficar diferentes quando você coloca mais layers. Mas você já vê que, topograficamente, essas regiões são mais críticas, né? Florianópolis também, a gente tem observado os alagamentos, a gente está numa área crítica aqui agora, em Canasvieiras, no caso, né? Onde estava sendo evento, a gente passou por isso, a Canasvieiras estava inteira embaixo d'água ontem, o carro quase virou um submarino para chegar no hotel. Então, a gente está com essa plataforma em nível de Brasil, e a ideia é que, num terceiro momento, a gente consiga incluir também os municípios, para eles fornecerem dados com mais precisão ainda, né? Então, vou colocar meus contatos aqui, a gente precisa realmente sair. @mdr.gov.br, fernanda.barbosa@mdr.gov.br. Meu WhatsApp é 61996257145. E a gente está aí na fase final de implementação, deve publicar até a primeira quinzena de dezembro, isso para o público em geral, tá? Na plataforma. Deixa eu parar a apresentação. Gente, muito obrigado pela oportunidade. A gente deve, em breve, aí, fazer um lançamento, um evento. Quem quiser saber mais, manda um contato para a gente, que a gente mantém vocês informados aí sobre os updates. Paulo, nós que agradecemos aí o esforço de conseguir ainda apresentar hoje o trabalho de vocês, muito interessante. Como sempre, a gente tem um monte de pergunta para fazer, mas com tempo exíguo não tem jeito. Parabéns pelo trabalho, obrigado aí pela dedicação, ok? Muito obrigado, Fernando. Parabéns aí pela organização do evento, viu, gente? A gente que agradece. As diversidades aí foi bom, porque a gente teve um modelo de compreensão de risco real, né? On time. Exato. Validação on time. Tchau, tchau, gente. Mil desculpas mesmo, viu? Ter que fechar tudo aqui e montar o acampamento de volta. Tchau, Muito tchau, obrigado. gente. Bom evento aí para todo mundo. Ok. Então, gente, com o final dessa apresentação, nós finalizamos o workshop que estava programado para hoje, né, o From Talking to Walking the Road. Infelizmente, nessa correria, a gente não estar presencial, isso de alguma forma prejudicou ainda mais a parte das perguntas e respostas, mas eu acho que, no contexto geral, foi uma experiência bem interessante. As apresentações, desde a manhã, onde nós tivemos o professor Oti, o secretário Kempis, de Petrópolis, os colegas do Banco Mundial, capitaneados pelo Javier, a apresentação do Pablo Borges e os colegas, e agora à tarde o Rafael Shadek, a colega Harriet Hashimi, e agora finalizando o Paulo e a Fernanda do Ministério do Desenvolvimento Regional. Nós conseguimos ter uma visão bem ampla, né, dos problemas que a gente tem aqui e algumas soluções que já estão disponíveis ou em fase de disponibilização. Tá? Quem acompanhou lá a programação tem os contatos de cada um deles. Se vocês tiverem algum problema para entrar em contato com eles, você pode procurar o Fred Pedroso ou o Shadek ou a mim, né? A gente pode tentar fazer essa ponte entre vocês e os palestrantes, ok? I would like to thanks to the audience. We finish now the second part of this workshop, the afternoon part, and thanks, Jesse. Okay, we can finish now our workshop. Okay, thank you very much. Bye bye.